Povo de Deus, povo abençoado, aleluia, nação eleita e escolhida por Deus, amém? Eu quero falar para vocês que eu tinha pedido desculpa, que eu tinha falado que iria estar publicando novos vídeos e acabou que meu celular ele travou a tela, acabou estragando, eu fiquei um tempo sem celular e depois eu consegui um celular, mas acabei me desligando e acabei me esquecendo de gravar os vídeos. Quero pedir perdão a cada um que se inscreveu, que estava aqui me acompanhando e falando que Deus estava fazendo, que Deus, que a palavra estava falando no seu coração. Eu quero dizer que o Senhor, Ele é fiel para cumprir as tuas promessas. Ainda que o cenário pareça impossível de acontecer, o Senhor Ele é fiel para cumprir. Amém? Eu quero estar lendo aqui no livro de Gênesis, versículo 12, o chamado de Abraão. Essa palavra foi quando eu fui numa vigília e o Senhor usou o servo dele para falar comigo que ele estaria me tirando do meio da minha parentela e me trazendo para uma terra a qual eu não conhecia. E a palavra do Senhor diz assim, versículo 1, 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa dos teus pais para a terra que eu te mostrarei. Quando o Senhor falou comigo que estaria me tirando do meio da minha parentela e me trazendo para essa terra, irmãos, eu tomei posse, eu falei, eu creio. Eu creio porque Deus tem feito muitas promessas para mim. E eu tenho uma certeza, a convicção que Deus ele é fiel para cumprir. Ainda que muitas das vezes, aos meus olhos, irmãos, carnais, pareça impossível de Deus fazer. Mas eu creio que Deus ele é fiel e é poderoso para cumprir as tuas promessas. E a partir desse tempo eu comecei a orar, perguntando para Deus, que terra é essa que o Senhor quer me levar? E eu comecei a buscar a presença do Senhor. Muitos não entendiam, alguma situação. E eu, quieta, me calei, porque o Senhor falou, se cale, e eu me calei. E comecei a buscar o Senhor no secreto. Comecei a buscar e todo o comando, toda a palavra que Ele liberava, eu fazia de acordo com o que o Senhor mandava fazer. E quando o Senhor, eu falo que o Senhor, Ele cria meios para te honrar. Ele cria meios. Quando Ele quer te tirar de algum lugar, Deus, Ele cria meios. E uma pessoa lembrou de mim, não vou dizer, uma amiga, quando ela morava lá em Sete Barras, ela lembrou de mim, mas só que eu não tinha o contato dela, E por incrível que pareça, não sei até agora com quem que ela pegou meu contato, mas ela mandou uma mensagem para mim, falando, Josiane, tem como você vir me ajudar? Ela estava gestante, ela falou assim, tem como você vir me ajudar? Eu falei, no momento eu fiquei pensativa, Eu falei, meu Deus, eu vou ter que largar meu esposo, meu filho, mas não daria para me trazer. Eu fiquei pensativa, e aí, nesse meu tempo, fui orar a Deus, perguntar se essa era a terra que Deus estava preparando. E ela me ligou, foi em março, era para nascer em abril, mas a criança adiantou, nasceu em março. E aí essa criança nasceu antecipadamente, assim como Deus tinha falado comigo que eu não ia no dia que eu estava pensando que eu ia vir antes para cá. E foi da maneira que Deus falou comigo, confirmando através do seu servo, que Deus ainda ele usa pessoas para confirmar, Ou no seu quarto, no secreto, Deus ainda ele fala, Através da sua palavra. E Deus ele confirmou, E ela falou assim, José, não tem como vir para cá? O neném adiantou e infelizmente ele foi para a UTI. E eu falei, eu vou, filha. Ela falou, não tenho ninguém para olhar meu filho mais velho, que ela tem um menino mais velho. Eu falei, eu vou, em nome de Jesus eu vou te ajudar. E aí eu vim.
Isso que eu vi, eu conhecia essa cidade aqui. E ela falando pra mim, falando assim, eu sinto de Deus que seu lugar é aqui. Eu falei, se Deus falar comigo hoje, eu vim morar aqui. Mas se Deus não falar comigo, não. E por incrível que pareça, foi uma irmã, né? Quando eu cheguei aqui, né? Antes de chegar essa confirmação, quando eu pisei, desci do ônibus, a criança dela veio a falecer. E quando ela chegou do hospital, eu estava na casa. Tinha acabado de chegar também e ela chegou. Nesse momento, a gente fica sem palavras. A única coisa que eu disse para ela é que ela chorasse, né? Que eu estaria ali, ajudei ela, né? Naquilo que ela precisava, em oração, nós estávamos ali juntas, conversando com ela. Graças a Deus, Deus levantou ela. Graças a Deus, hoje ela está bem. E eu falo para ti que Deus, ele cria meios. Muitas vezes a gente não vai entender. Não vai entender o meio que Deus cria, né? Para nos tirar de um lugar. Mas ele é Deus. Ele faz da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. E nesse tempo que eu vim para cá, né? Que essa serva foi lá, né? Como ela estava de luto, foi lá orar por ela. E eu fiquei no meu cantinho. Eu falei, eu vou ficar aqui, né? Eles vinham para cuidar dela. E eu estava lá na cozinha. E a mãe dela também estava lá. E aí ela falou, vamos ali para nós orar por ela. Eu falei, vamos, né? A oração nunca é demais. E fomos. Eu fiquei atrás de um balcão que tinha. Fiquei quietinha lá, né? Deixando Deus usar a serva dele para falar com ela. E aí ela bateu o olho em mim. No mesmo dia que eu falei para Deus, se Deus confirmar hoje, eu venho para essa terra. E assim Deus fez. Deus usou a serva dele, que usou essa mesma passagem que tinha me falado na vigília, que Deus usou o servo dele na vigília, usou essa mesma passagem de Abraão. Que Deus ia tirar eu do meio da minha parentela, confirmando mais uma vez. E eu, irmãos, você acha que eu, pronto, vendi minhas coisas e vim para cá? Não, irmão. Eu acabei duvidando que era Deus. Falei, Deus, será que realmente é o Senhor? Porque se tem uma coisa que eu tenho é temor a Deus, irmãos. Eu não tenho medo de perder casa, carro, não tenho medo de bens materiais, não. Mas o meu temor é de perder a presença do Senhor. O meu medo é de fazer algo e que não seja da vontade, de acordo com a palavra do Senhor. E não obedecer à voz de Deus. E eu entrei em oração. Quando, né, eu fiquei um tempo com ela e depois ela foi também para a casa da mãe dela, que morava lá no interior lá em Sete Barros, no interior de São Paulo. E nós duas fomos juntas. Ela ficou na casa da mãe dela, né, para a mãe dela cuidar dela, e eu voltei para minha casa. E quando eu cheguei lá, eu entrei no propósito, contei para o meu esposo que Deus estava nos trazendo para cá, para essa terra, e meu esposo falou que não viria, né? Ele falou, eu não vou, daqui eu não saio. E eu falei, eu vou orar. E você está na mão de Deus, porque eu creio naquilo que o Senhor falou. Só que quantas pessoas vinham falar que não era Deus, eu como entrou dúvida no meu coração. Em vez de eu permanecer firme, começou a vir dúvida. E aí o que eu fiz? Eu fui orar. Eu falei, Deus, eu quero confirmação assim, assim, assim. Eu não pedi uma, não pedi duas, eu pedi 6 confirmações para Deus. E Deus falando, e eu me segurando, me apegando a bens materiais. Me apeguei a bens materiais. Porque eu tinha acabado de comprar o guarda-roupa, eu estava parcelando, tinha parcelado o guarda-roupa, eu tinha acabado de pintar a casa, eu tinha acabado de tirar uma TV, o fogão já tinha pago, mas eu tinha deixado guardado na caixa porque eu achava que eu ia construir minha casa, que eu ia morar na minha casa, mas não, os planos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores. São maiores. Deus nos honrou lá, né? Que tudo que eu queria tirar, trocar, móveis, tudo, Deus nos honrou, né? Tudo aquilo que eu queria fazer, Deus fez. E aí chegou a hora. Eu falei, meu Deus, eu estou nas tuas mãos. E aí eu conversei com o meu esposo, que a gente tem que andar em concordância com o esposo. E aí eu falei, Senhor, toca no coração dele, muda.
E quando eu perguntei assim, novamente para ele, que Deus já tinha confirmado, e aí eu falei, eu posso vender os móveis, você vai? Ele falou, eu vou. Quando eu falei, é Deus trabalhando, porque ele não viria, ele não queria ir vir. E aí eu comecei a orar mais. E antes de começar eu falei, Deus, que tudo aconteça rápido. Se for até eu querer que tudo aconteça rápido. Porque que eu consiga vender tudo rápido. Gente, minhas coisas, em menos de uma semana, eu consegui vender tudo. Sabe, as pessoas falavam, esse rapaz comprar, ele não tem nem condições de comprar, ele chegava com dinheiro, irmãos, para comprar. E saiu todos os móveis. E a única coisa que não saiu era uma geladeirinha velha que eu tinha e uma mesa que eu deixei na casa da minha sogra. Mas de resto foi tudo. E eu falo para ti. E ainda eu vim a vender os móveis porque Deus bradou de uma maneira sobrenatural usando a filha do meu pastor. Ela morava em Carajatinga, ela foi ministrar o louvor lá em Sete Barras, ela foi na casa deles, né? E ela estava no culto. E nisso, quando ela ministrou o louvor, Deus bradou essa mesma palavra. Para honra e glória do Senhor, Deus confirmou através da vida dela. E aí eu falei, eu vou desapegar de tudo, Senhor. Eu vou fazer a tua obra. Eu não sei, Senhor, o que vai acontecer lá. Eu não sei, Senhor, como vai ser. Mas eu estou indo debaixo da tua palavra. Porque eu não tenho condições, mas o Senhor é poderoso e fiel para cumprir. E dessa maneira, Deus tocou no coração do pai dessa moça que eu vim ajudar. Ele não é evangélico, ele é católico. Ele cedeu 2 cômodos, onde nós não precisássemos pagar aluguel. E aí nós ficamos 2 meses lá com ele. E estamos poucos dias aqui, não inteiro nem um mês que nós estamos nessa casa, que Deus preparou. E eu vou falar para você, quando nós chegamos só com a roupa do corpo, acho que umas cobertas, só, mais nada. E Deus lá me deu estratégia. Até o serviço do meu esposo nós pedimos confirmação. Se fosse de Deus, que ele fosse mandado embora do serviço. E Deus assim o fez. Deus assim ele fez, porque ele é Deus. E creia nas promessas que o Senhor tem para a sua vida. Ainda que muitos se levantem dizendo, não é Deus. Não é Deus, você vai quebrar a cara. Não acredite, creia naquilo que o Senhor falou. Ainda que os seus olhos pareçam impossível, mas para Deus nada é impossível. Continue firme, crendo, tendo convicção e certeza que Deus ele é fiel para fazer. Independente do cenário, e ainda que ele não fizer, ele continua sendo Deus. E quando nós saímos da cidade de Sete Barras, que nós viemos para cá, só com a roupa e algumas cobertas, eu vou falar para você, a gente que tem filho se preocupa muito. Como vai ser, Senhor? Mas sabe, eu tinha uma certeza que Deus tudo ele ia preparar. E eu falei assim para o meu esposo, falei, não vamos confiando no homem. Não vamos confiar no homem, vamos confiar em Deus. Porque o homem pode falar que não vai nos ajudar. E quando a gente chegar lá, pode ser que eles não nos ajudem, mas vamos confiando na palavra do Senhor. E foi dessa maneira. Ninguém nos ajudou. Ninguém. Mas Deus tinha me dado estratégia. Desde lá, de como agir. De como fazer. E essa estratégia Deus vai te dar para mudar o seu cenário, para mudar algo na sua vida. Só esteja com o ouvido atento para ouvir a voz de Deus. Que quantos que se levantaram falando não é Deus, tendo sonhos, contavam sonhos que tinham ao meu respeito. E falando, não vá porque não é Deus. E Deus bradando forte que Ele iria me trazer e que o Senhor ia me sustentar.
E desde quando nós chegamos aqui, o Senhor só confirmou que foi Ele que nos trouxe para esse lugar. Eu quero te dizer, as promessas, para viver as promessas não é fácil, é lágrima, é choro. Mas creia naquilo que o Senhor falou. Creia nas promessas do Senhor. E nós estamos orando por uma casa. Porque aqui neste lugar é muito difícil para alugar casa. É muito difícil. E orando, pedindo a Deus misericórdia. Eu falei, Senhor, prepara uma casa. Que seja no valor, da maneira para nós pagar. Porque nós não estamos podendo pagar. Porque nós precisamos comprar algumas coisas. E meu esposo não tá fechado, né? Até a gente conhecer as pessoas, né? Não é fácil. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, porque nós não viemos debaixo da palavra do homem. Nós viemos debaixo da palavra de Deus, porque Ele é poderoso para fazer. Ainda que aos meus olhos pareça impossível, ainda que aos teus olhos pareça impossível, mas para Deus nada é impossível. E Deus, Ele é maravilhoso. E Deus tem cuidado de nós. E eu vi um anúncio que estava alugando uma casa. E eu peguei e falei assim, Senhor, prepara uma casa para nós assim, assim. Onde eu possa ensaiar, porque o lugar que eu estava não dava para me orar, não dava para me ensaiar. E eu comecei a orar, falar com Deus. Porque a gente não pode se acomodar. A gente não pode querer só viver a bonança, por mais que a gente não estava pagando aluguel, mas aí é a presença do Senhor. Eu não tenho medo de perder bens materiais, mas eu tenho um morro de medo de perder a presença do Senhor. Eu falei, Senhor, prepara uma casa, orando o Senhor, buscando. E o Senhor, eu vi esse anúncio, vi falar com a mulher, e ela falou com nós, né? Eu falei, esse valor para nós não dá para pagar. Não dá para pagar. E não dá para pagar. Eu falei assim, ela falou assim, eu falei o valor que dava para nós pagar. E ela falou assim, vamos orar. Daqui 2 dias você me manda mensagem. Ela falou, eu falei, vou orar então. E Deus bradou no coração dela para alugar essa casa para nós. Mas eu vou falar, antes de nós estar aqui, acontecer algo. Que a lágrima descia sem eu querer. Antes de Deus fazer algo, de começar a te honrar, vem os processos e a gente tem que estar disposto para suportar os processos, para poder viver a promessa do Senhor. E aconteceu algo que entristeceu o meu coração. Mas Deus, Ele é fiel para cumprir as tuas promessas. Ainda que se levante calúnia, ainda que se levantem palavras para falar isso e aquilo ao teu respeito, saiba que Deus te conhece, saiba que Deus, Ele sabe o teu particular com Ele, saiba que Deus no momento certo, Ele vai agir, independente do cenário, independente da situação, o Senhor, Ele é fiel para cumprir. E não tema o homem, não tema o homem, porque quem te fez a promessa é o Senhor. E o Senhor manda te dizer que a promessa ainda está de pé. Que a promessa que Ele fez sobre a tua vida ainda está de pé. Ainda que aos seus olhos pareça impossível, mas a promessa que o Senhor te fez ainda está de pé. E Ele é fiel para cumprir as tuas promessas. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, exaltado e glorificado é teu nome. Deus, Ele é fiel para cumprir as tuas promessas. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. E eu tinha um pé de jabuticaba em casa. Eu falei, meu Deus, não dá nem para me levar meu pé de jabuticaba. Meu pé de, sei lá, porque são umas frutas que eu mais gosto.
Olha aí o cuidado de Deus. E quando, depois passou, voltando atrás, quando passou esses 2 dias de oração, a mulher falou: eu senti de Deus de alugar essa casa. E por isso nós estamos aqui no valor que nós podíamos pagar. Deus, Ele preparou essa casa para nós. E surpreendentemente, eu não tinha visto no dia. Eu amo jabuticaba e acerola. E eu tinha deixado 2 pés plantados no terreno que Deus nos deu lá em 7 Barras. E aí eu falei: Senhor, até meu pé de jabuticaba já estava enorme, eu não vou poder levar. Eu falei: Deus, eu vou deixar tudo para trás, tu sabes. Tu sabes de todas as coisas. Ainda que eu não entenda o teu trabalhar, mas o Senhor é fiel para cumprir. E no dia que eu vi mudar, foi no dia que eu enxerguei o pé de jabuticaba e o pé de acerola que eu não tinha visto que tinha no terreno. Olha o cuidado de Deus. Olha o que Deus faz quando a gente permanece firme, crendo que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus, Ele é fiel para cuidar de nós no mínimo detalhe. E é dessa maneira que nós temos que sermos: temente, ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor. Quando Ele disser vai, vai. Quando Ele disser fica, fica. Amém? E creia nas promessas que o Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus, vamos orar? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas saiba que o Senhor, que as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Amém? Soberano Deus, maravilhoso eterno Pai, assim como o Senhor fez a tua promessa, Pai, disse a Abraão: sair do meio da tua parentela e do meio da casa dos teus pais, que eu te mostrarei a terra onde o Senhor, Pai, que eu te mostrarei a terra. Assim essa palavra veio sobre a minha vida, o Senhor liberou ela sobre a minha vida. E sei, Pai, que tem vidas, Pai, que vai ver esse vídeo, Pai, que está debaixo da sua promessa, Pai. Mas a vida não tem sido fácil, Pai. Muitos levante contrário, Pai. Fortalece a tua filha. Meu Deus, venha renovar as tuas forças. Meu Deus querido, que o Senhor venha, meu Pai, dá graça a ela. Que ela venha crer, Pai, que tu és fiel para cumprir as tuas promessas. Nesse dia, Pai, nessa semana, Pai, ela venha ser surpreendida pelo teu agir, pelo teu milagre, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, toma tuas filhas, toma cada uma nas tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que elas venham viver as tuas promessas. Pai, leva elas onde a tua mão quer levar e cumpra em nós, Pai, as tuas promessas, em nome de Jesus. Amém.